Tá certo. Barbosa, então roda a vinheta do Várzea Talks 73. Roda. Várzea Talks. Valendo, Zé? Muito bem, valendo. Valendo, Várzea Talks 73. Pra não deixar de seguir o padrão, sensacional. Sensacional, maravilhoso. Como sempre, né? Como sempre. Como sempre. Então vamos lá, sem delongas hoje de novo. Denis Salvo, apresentando aqui Várzea Talk. Alguma José coisa Augusto. embaixo? Alguma coisa embaixo, não sei o que vai aparecer aí. José Augusto, um cara que teria uma infância muito melhor se tivesse passado com uma neuropediatra, mas tudo bem. Começou bem hoje. Comecei Parabéns, bem. parabéns, Zé. Obrigado. Renezinho tá ali tentando participar aí, Renê. Ô pessoal, é um prazer estar com vocês novamente. Tô aqui no Uber porque fomos levar um barco, né? Foram 20 milhas náuticas. Nossa. E para quem não sabe, uma milha náutica é 1,8 quilômetro. E obrigado, doutora, por participar. E graças a Deus eu também nunca precisei de neuropediatra quando eu era criança. Na verdade, precisou. Precisaria. A questão é essa. Precisou, mas não tinha. Essa que é a questão. A questão é que não tinha nem como pagar. Eu acho que não tinha. Na época não tinha no SUS, não tinha convênio. É que no Bartira não tinha. Não tinha. É que no Bartira não tinha. Eu acho que até hoje não deve ter, mas imagina na tua época. Também. Não tem. Então já vamos começar aqui falando, porque já tá uma zoeira e nem apresentamos ainda. Tem que levar a sério que hoje é alguém Uma pauta faixa preta, científica. 7º dan, né, cara? Exatamente, a nossa Pauta convidada. Muito obrigado, doutora Priscila Cabral Passarelli. Muito obrigado pela presença, doutora Priscila. Obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouco aí da neuropediatria. Sensacional. Vamos falar de neuropediatria. A doutora Priscila é pediatra e pós-graduada em neuropediatria. Sensacional, né? Sensacional. O nível está aumentando muito nesse programa, né, Zé? É daqui pro Nobel. Não tem mais quem Não chamar tem, no não intermediário. tem. Já Acabou. não vai participar. Tá certo. Tá bom. Priscila, vamos começar então. Pois Os casos principais, a gente deu uma conversadinha aqui antes, né? Pra saber. É o TDAH Exato. e o autismo Exato. que você mais trata. Hoje em dia o que eu mais trato são os pacientes dentro do espectro autista, né? Que a Certo. gente chama hoje em dia de TEA, TEA, transtorno do espectro autista, e o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Atendo também transtornos de aprendizagem no geral, dislexia, descalculia, disgrafia. O neuropediatra tem uma ligação muito grande com a psiquiatria infantil também, então a gente acaba atendendo quadro de depressão, ansiedade, quadros mais leves. Mas o foco de atendimento hoje, com certeza, uns 80% do que eu atendo é TEA e TDAH. TDAH todo mundo fala, né? Exatamente. Tá É uma coisa muito- que meio que virou moda, né? Quase. Todo mundo A gente- tem ou A gente conhece achava alguém. que nem existia isso, na verdade. na Então, nossa a época, primeira né? pergunta minha é exatamente isso daí. Falei assim, né? Agora todo mundo é autista, todo mundo tem TDAH, o negócio parece que pipocou. Eu imagino, Você né? mesmo descobriu isso agora. Exatamente. Exato. Eu imagino que isso aí sempre existiu, Sim. né? Mas assim, ninguém Não tinha um não tinha diagnóstico. Não tinha um né? Então assim, diagnóstico. na nossa época, né? Existia, Quem lógico. tinha um probleminha era o moleque, ó, retardado, ó, não sei o Isso. quê. E aí o cara crescia com uma estigma, ninguém era tratado e hoje virou alguém tipo o René. Exato. Como é que é tratado isso hoje? Como essas pessoas que a gente, né, conhecia, que era o que tinha um probleminha lá, o atrasadinho, como é que isso começou a ser diagnosticado? Qual o prejuízo que essa galera teve por não ter tido atenção? E qual é o trabalho feito Boa, Zé, daqui um pra monte de frente? pergunta já. Um vamos lá. monte de pergunta. Não, mas é a mesma, só que... Tá. Não, mas assim, eu acho que é importante o que você falou, porque na sala da escola, você vai lembrar de uma criança que era encapetada, que era, que Sempre era tinha, é suspensa, verdade. que foi expulsa da escola, que provavelmente esse cara tinha um TDAH, pensando retrospectivamente. Tinha aquela menina que era lerdinha, devagar, que não conseguia aprender, não ia pra frente, que ela devia ser um TDAH desatento, provavelmente. Ela não era hiperativa, mas era desatenta. E tinha uma pessoa estranha,
que era assim que a gente chamava, né? O cara estranho. Na verdade, não é só na escola, você pensa no seu trabalho. Tem um cara estranho. Naquele bancada tem 4, por exemplo. Aquele cara, talvez, que não conversa muito. Aquele cara que não conversa muito, tem, não entende aquelas tiradas, as piadas, tem dificuldade, é mais isoladão. Ou faz piada só do mundo dele, né? O cara fala umas piadas que ninguém entende. O cara... Então, tipo, gosta mega do dinossauro. Que é um hiperfoco comum no TEA, por exemplo, né? Dinossauro. A criançada pira nisso. Só que aí o cara só sabe conversar do dinossauro, não sabe conversar de nada além do dinossauro. E aí você tenta introduzir algum outro assunto pra ele, o cara vai levar pro dinossauro. Tá. Esse cara é um cara Acho que o René... dentro do espectro autista. Nossa, eu adorava eu tinha álbum de figurinha, eu fazia dinossauros de massinha. Eu sabia todos os nomes de dinossauro. Essa é uma característica que a gente vê bastante nas crianças com TEA, René. É assim, isso chama hiperfoco. Mas doutora, pois não. Uma vez, já grande, eu fiz um teste e deu TDAH, não, deu só o... TDA, deve ser só hiperativo, tá. É importante a gente falar então que o TDAH... Ele pode ter 3 apresentações. Ele pode ser só hiperativo, ele pode ser só desatento, ou com predominância de sintoma desatento, predominância de sintoma hiperativo, ou aquele cara que tem os 2 sintomas. Mas o nome oficial do transtorno é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aí você pode falar que é predominantemente hiperativo, predominantemente desatento ou tipo combinado, tá? Nossa, o tipo combinado deve ser complicado, né? Que é o cara que não presta... Porque são opostos, né? Não presta atenção e é hiperativo. Cara, muito louco isso, né? É aquele que é o terror da sala de aula, né? Porque ele não presta atenção e não deixa ninguém prestar atenção. Cara, porque o desatento, ele não presta, mas ele não incomoda ninguém. Ele fica lá no canto dele, voando, né? Pensando na morte da bezerra. Agora, o hiperativo não. O hiperativo vai lá, colega, destrói. Espero que ninguém que tenha estudado comigo se manifeste aqui sobre como que era o meu comportamento em sala de aula, né? Era assim. Então, a verdade é que muita coisa que antes a gente falava que era... folgado, era mal educado, né? A gente vê muito isso, isso daí é falta de apanhar, né? Opa! Essa criança precisava apanhar. Não é, na verdade é um transtorno neurológico, né? E é um transtorno que tem raiz em alteração química do cérebro, que é importante falar também, porque as pessoas acham que é uma coisa que apareceu. Não, é alteração química, é neurotransmissor que está alterado. No caso do TDAH, o TEA, ainda tem muita dúvida em relação à gênese, mas é um cérebro que funciona de uma maneira diferente, é uma maneira atípica de funcionamento, né? Você me perguntou como a gente diagnostica clinicamente, tá? Então, tem que fazer exame. Não é só comportamental? Comportamental, então, o clinicamente quer dizer, eu não preciso de exames, tá? Tá. Eu vou fazer uma tomografia, não vai adiantar nada. Vou fazer uma ressonância. Eu entendi ao contrário. Não precisa de exames. O diagnóstico clínico é com características clínicas que a gente diagnostica, tá? Entendi, perfeito. Então, o TDAH é o cara que, eventualmente, é distraído, é desorganizado, perde muitas coisas, esquece as coisas nos lugares. Quando criança, aquela criança que quebrava tudo, que vivia quebrada, que queria voar da janela de casa. Superman. São perguntas poucos que sobraram, faço. né? Pra ser diagnosticado hoje em dia. Eles não estão nos assistindo no momento. Esse daí não tá vendo mais. Né? Então, são perguntas que estão dentro do meu contexto de consulta, porque são coisas comuns dessas pessoas fazerem. Mas se eu vou falar pra você, então você vai pedir um exame pra confirmar? Não, porque não existe. Assim como um quadro de depressão. Não tem exame. Você já viu alguém com depressão falar, eu fiz um exame que apareceu depressão? Não existe. Pois é, mas aí vem a pergunta. Por que então tem remédio para isso? Porque é um distúrbio químico do cérebro. Então, TDAH... Você não tem como detectar quimicamente, vai no exame, porém você... aí você vai me falar, eu vou te explicar o TDAH. Tá. O TDAH é uma alteração da dopamina e da noradrenalina, que são 2 neurotransmissores. Aí você fala, então, se você dosa essa substância, você sabe se a pessoa tem ou não. O problema é que o nível sérico, que é o que tem no sangue, não é a mesma coisa que o que você tem no tecido cerebral.
Então, Caramba. não funciona, entendeu? Tinha que dar tirar Exatamente. com a seringa ali, É o exemplo direto que daquela... eu dou. É o exemplo que eu dou para os mais dos meus pacientes. Falo, então a gente teria que fazer uma biópsia do cérebro para ir dosar e saber se tem falta. Não dá, né? É um pouco inviável fazer isso. Por isso que a gente diagnostica clinicamente esse tipo de transtorno. Os transtornos neuropsiquiátricos, no geral, eles são de diagnóstico clínico. A depressão, a ansiedade, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia. É pelo comportamento e o que a Exatamente. pessoa relata ali, né? Exatamente. E aí fica aquele negócio, né, de você dar um remédio, aí aumenta a dose, baixa a dose, até se achar o que realmente é o... Isso daí é uma luta, né? Porque a medicina personalizada, ela ainda é muito difícil, né? Até existe fazer assim, ó, vou fazer um teste genético para saber a que tipo de medicamento o meu organismo está propenso a responder. Mas isso é bem caro, tá? E é uma coisa que a gente reserva geralmente para as pessoas que já foram muito tratadas e não tiveram resposta adequada, tá? Então, eu falo que é meio que uma tentativa e erro. Eu vou pegar as características da pessoa, vou levar em conta o tipo de vida da pessoa, o horário, o que estuda, onde estuda, que curso extra faz, esse tipo de informação. É uma criança que come demais, come de menos, a criança rói a unha, a criança é agressiva, a criança é agitada. São todas perguntas que eu faço para eu decidir, nesse contexto, qual é o melhor remédio para aquela pessoa, entendeu? Cara, e aí, que doideira isso. É complexo. Fala, Renezinho. E a correlação entre, vamos dizer, crianças que têm um QI mais elevado ou alguma coisa desse sentido com esses tipos de transtorno? Porque eu participo de um grupo onde, eu não saberia dizer estatisticamente, mas parece que há uma correlação desse tipo de ligação, né? Sim. Tanto no TEA quanto no TDAH existem aquelas pessoas que têm, que a gente chama de altas habilidades, que é superdotação, né? A pessoa que tem um QI acima da média. Então, autistas podem ser altas habilidades e TDAH também. O que é interessante da gente observar é que, por exemplo, no caso dos autistas com altas habilidades, eles costumam ser autistas mais leves, não com comprometimento tão grave em relação ao autismo, tá? Então, a gente fala que é inversamente proporcional. Quanto maior o QI, menor o nível do autismo. Em relação ao TDAH, também é comum, eu tenho pacientes com TDAH e altas habilidades, e eu vou te falar, Renê, que eles são bem difíceis de serem tratados. Eu acho que talvez até mais difíceis do que os pacientes com o nível intelectual mediano. Porque eles e são pessoas difíceis de lidar, né? São, o que o pessoal exatamente. Fala de mim, que o pessoal que trabalha comigo. Os funcionários falam isso, você sabe, é difícil. São pessoas difíceis. Costumam ser pessoas difíceis de lidar. E pessoas que têm outras comorbidades, né? Comorbidade é o quê? São outros transtornos ou doenças que podem vir acompanhando um transtorno principal. Então, no TDAH adulto, é muito comum transtorno ansioso ou transtorno depressivo. São as duas principais comorbidades. No TEA adulto, essas comorbidades são bem comuns também, e quanto maior o nível de QI, o que é o QI? A capacidade cognitiva. Grosso modo, é a inteligência. Quanto maior a inteligência, maior a percepção da pessoa dela e do mundo, né? E aí a pessoa se vê muito diferente daquele contexto. Isso vai trazer um sofrimento psíquico para a pessoa. Então, desenvolver quadro de depressão na adolescência e adulto jovem é muito comum, por essa percepção mesmo. Fala, poxa, eu sou diferente. Eu tô chorando, mas é um cisco no meu olho, tá, pessoal? Só pra comentar. Alguém se viu, né? O cara começou a lembrar do tio na escola falando, né? Ele é difícil, ele tem probleminha. Ô, Renê, mas tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Obrigado. Tá? Fica tranquilo, tá bom? Vai pra casa, toma o remédio e descansa. Tá? Tá bom. Passa o telefone da doutora Priscila pra dona Lúcia, ela vai ligar hoje à noite. Vai conversar. Não fala. Priscila, é o seguinte, sobre o autismo, né? Você já pegou algum caso de superabilidade, um autista? Eu tenho autistas com altas habilidades. Altas habilidades, que a gente chama. Vocês já assistiram aquela série The Big Bang Theory? Sim, o Sheldon. É Sheldon mesmo?
Mas tem um Sheldon Santo André aqui, perdido agora. Caraca! Verdade. No ABC temos vários. Já passa o contato aí pra gente trazer um moleque. Bazinga. Então o Sheldon, com certeza, é um TEA com altas habilidades, né? Vocês percebem no Sheldon, assim, ele é um compêndio. Eu gosto muito da série, eu já gostava da série antes de fazer faculdade de medicina, mas aí depois que eu entrei neste mundo, começou a fazer total sentido. Sheldon Você analisou ali. Nossa, muito. Então o Sheldon tem problemas sociais importantíssimos. Sim, né? É bem retratado, né? Tem episódio que a Penny vai abraçar ele e ele não sabe abraçar ela de volta. Ele faz assim, durão, né? O Sheldon, ele tem pouquíssima empatia, então a outra pessoa está sofrendo, o que ele vai fazer? Ele, não, mas meu problema é maior. O Sheldon tem hiperfoco, é a física, o hiperfoco dele, os quadrinhos e os trens, né? Os trens, ele fala bastante de Exato. trem, então ele tem alguns hiperfocos que são comuns dentro do espectro, né? E ele tem... ele aprendeu comportamentos. Eu não sei se vocês lembram alguns episódios assim. Então o Leonard tá sofrendo, tá lá, acabou com a pena e tá triste. Aí ele vem com uma xicrinha de chá quente e dá. É tipo um roteiro. É um roteiro, exatamente isso. É um roteiro, entendeu? Ele aprendeu que aquele comportamento é o comportamento esperado socialmente dele quando alguém está triste. E é engraçado, você falou ele tem um problema maior sempre. Quando ele tá com alguma, doente, com gripe, é um negócio fim do absurdo. mundo. É absurdo. Mas como que você vai me deixar sozinho? Ele fala pro Leonardo, ele tem que ficar lá. Muito louco. Ao mesmo tempo que o cara é mega inteligente, você vê que ele é dependente. Ele não conseguiu aprender a dirigir, por exemplo. Ele não dirige, Aquele lance do lugar no sofá pra sentar também é uma característica desse pessoal, né? São do os tipo, comportamentos cara, repetitivos, né? Eles têm comportamentos repetitivos. Sentar sempre no mesmo lugar, ele come o mesmo cereal no certo dia da semana, vai. Na segunda-feira é um cereal, na terça é outro. É metódico, né? É metódico. Metodologia então, de... E aí... E tudo tem justificativa, né? Sim, sim. E aí um monte de gente fala, eu escuto muito isso, eu acho que meu filho tem TOC que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Quando na verdade não é um TOC, são o comportamento repetitivo relacionado ao espectro autista, né? Entendi. O TOC, ele é diferente porque o TOC, quando a pessoa tem um ritual no TOC, ela faz porque ela entende que se ela não repetir aquilo, algo catastrófico vai acontecer. Então, vamos pensar lá no Roberto Carlos. Se ele vestir marrom, ele vai morrer. E por isso ele não pode vestir marrom, tá? Eu tenho que lavar as mãos toda hora, senão eu vou pegar uma infecção bacteriana grave e vou morrer. Isso é um TOC. Então, coisas que desenvolvem algo que... catastrófico. Está relacionado com desfecho catastrófico, tá? O TEA tem comportamentos repetitivos, mas esses comportamentos... eles não estão necessariamente relacionados ao catastrófico. A pessoa faz simplesmente porque ela se sente confortável em repetir de uma mesma maneira, tá? Então, sentar no mesmo lugar no sofá, comer o mesmo tipo de comida. Cara, que vestir a mesma roupa também tem isso aí, do cara nem ter a opção de ficar escolhendo muito. Olha, eu tenho paciente que a mãe, assim, encontrou um tênis, ele gostou, ela compra 5. Porque vai ser sempre aquele. Porque ele não veste outro tênis. Eu tinha um paciente que vestia só a mesma bermuda com 2 cores. Só podia mudar a cor. Mas era a mesma bermuda. Era o mesmo modelo de bermuda. Isso é muito frequente. Então, em relação à roupa... e tem um outro lance também no TEA, que é uma coisa que quando eu estudei neuro, a gente falava pouquíssimo. Mas hoje eu acho que é a crista da onda em relação aí ao TEA. Que é o transtorno do processamento sensorial. As pessoas com TEA, elas têm, os sentidos dela são diferentes. Então, ela pode ter hiporresponsividade sensorial ou hiperresponsividade. Eu não sei se vocês já viram, já presenciaram alguma pessoa com autismo, por exemplo, num ambiente com muito ruído ou com sons muito altos, tapar as orelhas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é comum. O que acontece? A pessoa tem uma hipersensibilidade auditiva, então é como se ele escutasse mais do que a gente escuta. E por isso que ele se incomoda. Ela tá incomodando. Ao mesmo tempo, ele pode ter a hiporresponsibilidade em outros sentidos, o tato, por exemplo. Então, pessoas com TEA podem ter uma necessidade de ficar esfregando a pele,
Tem pessoas que acabam com comportamentos autolesivos, bate a cabeça contra a parede, aí você fala, poxa, o cara não sente dor, o que que acontece? Ele pode ter a sensibilidade dolorosa diminuída. Então, os sentidos dele estão desregulados. Caramba. Isso hoje é o top, assim, em relação até... É a coisa mais moderna que tem. E se trata muito isso através da terapia ocupacional com integração sensorial, que é o profissional que trata. Para tentar melhorar, então, a responsividade da pessoa em relação aos sentidos. É difícil para uma pessoa até que tem uma hiperresponsividade visual, por exemplo, ela ia estar incomodadíssima com essa luz que está aqui na minha frente, entendeu? Esse som aqui no Foi meu... indireta, acho que ela está incomodada com essa luz. Fica a dica. Não, eu ia continuar. O som aqui, ó, no meu ouvido, que é alto, incomoda. Tá? Esse eu posso abaixar um pouquinho. Não, ela tá bem, ela tá bem. Então, o que você perguntou da roupa, tem a mania, né? O comportamento repetitivo de usar a mesma roupa, mas também tem a questão do toque do tecido. Calça jeans é uma coisa que pode causar desconforto. Elástico de roupa, elástico da meia. Tem criança que não tolera usar sapato, só anda descalça. Mano. Olha, cara. É bastante. E aí tá tudo relacionado e você não... Dificilmente você vai perceber isso se não tem essa informação também, né? Então, eu acho que o segredo é esse, a informação. Perfeito. Não, mas vamos falar para os nossos telespectadores aqui. Inteligentinhos da turma. Mais uma informação maravilhosa que o Várzea Talk tá trazendo para vocês. Vai chegar segunda-feira no trabalho, TDAH... Pergunta do filho do outro, do coleguinha aí do lado do seu trabalho. Fala, seu filho, por um acaso, gosta só de ficar descalço? Tá lá. Passa a doutora Priscila, tá aqui o cartão. Agradeço aqui ao nosso programa. Meu cartão. Então, mas uma grande preocupação que eu tenho, agora que você falou, o garoto só usa a mesma bermuda e troca tal. Agora, volta, né? Anos 90, 80 e tal. Porque a gente não tinha essa informação e tal. Qual que é o prejuízo que essa pessoa que tem? Viveu, de chegar assim, é frescura desse moleque, toma essa bermuda preta, quer essa calça. O que causou nessa pessoa? E a cintada, né? Também. Distúrbios psiquiátricos. Os principais quadros ansiosos e depressivos. Então, tem muita... suicídio, por exemplo, entre autistas adultos. Porque eles evoluem com um quadro depressivo importante. Na minha opinião, é o principal problema, né? De uma pessoa não diagnosticada... que foi tratada dessa maneira, vou dar cintada, é frescura e a gente segue a vida, né? Então, esses transtornos psiquiátricos importantes, acho que é a principal complicação do não diagnóstico que vai implicar no não tratamento. Agora, uma pergunta legal. Isso tá andando junto com os psicólogos? Eles sabem de tudo isso para tratar os adultos hoje? Eles têm essas informações? Olha, cada dia mais sim, tá? Tem psicólogos especializados em avaliação de adultos com quadros possíveis aí de TDAH e TEA. Isso daí, nos últimos 5 anos, deu um boom absurdo em relação a TEA em adulto. Porque senão até piora. Você vai no psicólogo e fala, mas era frescura mesmo e tal. E o cara faz um trabalho meio retroativo, então. Que é assim, amiguinho, você era um cara assim que não foi tratado, então vamos voltar lá, né? Seu pai fez isso sem querer, não sabia. Você depende muito da história de vida da pessoa. Tanto que, assim, no mundo, os principais instrumentos avaliativos em relação ao TEA são a escala ADOS e a ADIR. E essa escala é dividida em 2 momentos. Um momento é feito com o paciente, independente da idade, e outro momento é feito uma entrevista que, em teoria, é com os pais. E as perguntas feitas são sempre em relação à criança entre 4 e 5 anos de idade. Porque é um momento meio que crucial ali no desenvolvimento. Então, no caso de um adulto, a gente precisa lembrar o que aconteceu com essa criança. É muito difícil você conseguir entrevistar o pai do cara, tudo, mas assim, falar, vai lá, conversa com a sua tia, conversa com a sua mãe, pergunta como que era quando você era criança. E tem algumas coisas estranhas que às vezes a pessoa fazia quando era criança e que naquele momento só era diferente e as pessoas ainda riem na festa, contam, eu era assim, eu fazia isso, e aí você vai ver que você vai juntando um monte de coisinhas aí você consegue, e você tem um diagnóstico, exatamente. O Denis tinha um histórico de troca-troca quando era criança, lembra? Quando era criança? Quando era criança. Antes da entrevista eu falei, por favor, não fala esse assunto, mexe comigo, cara.
Então, batendo nessa tecla aí do adulto que foi negligenciado, então, pra gente não negligenciar a criança hoje. Isso, por favor. Como que... por favor, né? Vamos tratar nossas crianças. Exatamente. Como que o pai... O que o pai tem que prestar atenção hoje e qual que é a possibilidade, se é que tem, né? Uma possibilidade de cura ou reversão ou atenuar esse quadro se você identificar cedo? Como funciona essa questão? Eu vou falar primeiro do TEA, tá? Então. Geralmente, o primeiro sintoma, o mais evidente, é atraso da fala, tá? É uma criança que demora a falar. Na medicina, na neuropediatria, na pediatria, existe uma escala, que é a escala de evolução, de desenvolvimento da criança, tá? Então, existe assim, ó, é normal falar palavras até 1 ano e 6 meses. Não falou palavras com 1 ano e 6 meses, está errado. O seu filho precisa de uma avaliação. A criança precisa juntar 2 a 3 palavras para formar frases curtas com até 2 anos. Passou disso... Tá errado, precisa de avaliação, tá? É uma coisa que eu insisto bastante, porque às vezes o pediatra que não tem essa experiência em relação à parte de neuropediatria, ele negligencia um pouco, tá? Óbvio que não são todos os colegas, mas eu escuto com alguma frequência, mas eu sempre falei pro pediatra, o pediatra falava que era normal. Já escutei, eu levei no otorrino, o otorrino falou que a criança podia falar até 4 anos. Não, é errado. Caraca. Tá errado. Puta, certo? Cara, olha que doideira isso, que doideira, porque assim, atrasa um diagnóstico que os pais viram que tinha alguma coisa diferente e procuraram quem deveria saber. Aí vai um profissional falando. Quem deveria ajudar, né? Atrapalhou. E o cara trabalhou, exatamente. Aproveita que ele não fala aí, ó. Não enche muito o saco. Deixa. A criança vai falar com 7 anos. E o problema é que não vai tratar no tempo certo. Né? No tempo certo. Você já vai prejudicando mais ainda. Né? Então, assim, o principal, o sintoma mais evidente que a gente vê mais precocemente, geralmente é a questão do atraso de fala, tá? Então, o seu filho está com atraso de fala, leve ele ao pediatra, converse. Se o pediatra achar que não tem nada demais, procura um neuropediatra, procura um fonoaudiólogo. Eu acho que isso é o principal, tá? E começar a perceber comportamentos, porque não falar não quer dizer não se comunicar, correto? As pessoas... Pois é. Afasia. E aí tem aquele lance, né? A criança faz isso assim, já sabe que é água, vai lá, pega a água e... Não deixa a criança falar, Exatamente. Mas você fez uma coisa importante, o apontar. O apontar é se comunicar. Sim. A criança dentro do espectro autista, ela pode ter dificuldade não só na comunicação verbal, o que eu estou fazendo com vocês, mas na comunicação não verbal. Tá? Caramba. Muitas vezes a criança não aponta. Se ela aponta, ela não usa o apontar, que é esse que eu tô fazendo com o meu dedo estendido. Ela aponta assim com a mão. Ela tem dificuldade de acenar tchau. Às vezes a criança acena tchau assim, com a mão para baixo, fazendo assim, sacudindo a mão. Então, além de não se comunicar verbalmente, ela pode ter dificuldade na não verbal também. Da não verbal, na comunicação não verbal, exatamente. Caraca. Que é uma outra coisa que você tem que ficar atento. E isso normalmente obviamente, estamos falando de fala nos primeiros 2 anos aí. Exato. E tem outras coisas, doutora? Outras coisas que você pode perceber. Não responder ao chamado pelo nome. A partir de 9 meses, a criança tem a habilidade de responder ao chamado pelo nome. Lógico, às vezes, se a criança está mais entretida, mais concentrada numa coisa, ela pode demorar mais. Mas no geral tem No geral, a criança deve responder ao chamado pelo nome a partir dos 9 meses de vida, tá? E responder também a coisas óbvias, tipo, fez um barulho lá e todo mundo olhou e o moleque... Sabe o que é engraçado? Que eles olham barulho, mas não olham voz de gente, muitas vezes. O interesse social, então a voz das pessoas chama muito pouca atenção, mas se tiver um barulho ele vai olhar, entendeu? Entendi. Então é uma outra coisa que você tem que avaliar. Quando você conversa com a criança presta atenção em você, ela olha principalmente na região de rosto e nos seus olhos, tá? É uma coisa boa. Se ela não faz isso, aí a gente tem que ficar atento, tá? Para bebês, por exemplo, você não vai fazer um diagnóstico de autismo num bebê muito pequenininho. Porém, as mães falam retrospectivamente, por exemplo, que no momento da amamentação, a criança até pode ter dificuldade no contato visual com a mãe. Os bebês, geralmente, quando amamentam, eles amamentam olhando a mãe. E essas crianças parecem ter esse contato visual prejudicado desde lá,
tá? Desde o comecinho, desde o começo. Recém-nascido mesmo. Não são todas, mas é uma coisa aí que as pode, mães... já pode tá tendo uma correlação aí. Pode ser um sintoma pode inicial. Pode ser já. alguma coisa que você já tem que ficar mais ligado, entendeu? Outras coisas, pouco contato social, não gostar de crianças ou na presença de crianças. A criança até se interessa pelo brinquedo, mas não em compartilhar a brincadeira. E se compartilha a brincadeira mais ativa, então de pega-pega, de correr. Mas uma brincadeira de sentar e compartilhar casinha, boneca, carrinho, pode ser mais custoso que a criança faz e às vezes não faz de jeito nenhum. Tá? Ia fazer uma pergunta no seguinte. Antigamente não se diagnosticava isso, né? Mas, estatisticamente, hoje está acontecendo mais? Tem mais casos? Sim. Do que antes? O CDC, que é o órgão de controle de doenças nos Estados Unidos, eles fazem um trabalho, só para vocês terem uma ideia. 2004 era a prevalência, que é número de casos por nascidos. Tá. Era 1 para 166, tá? 2018, 1 para 59. Nossa, cara. 2020, 1 para 54. 2021, 1 para 44. Mano. Então, sim, a resposta com certeza é sim. E tem então, já sabe, alguém sabe por quê? Aí que tá. O hormônio do frango, aqueles papos doidos, né? Tipo... Então, a gente não sabe, na verdade, se existem mais autistas ou se nós diagnosticamos mais o autismo. Tá? E isso é uma dúvida. Tá. Todas essas doenças e transtornos neuropsiquiátricos, como eu falei para vocês, eles são clinicamente diagnosticados. Então, existem critérios clínicos para diagnóstico. Tá? E existe um livro que chama DSM, que é a classificação de doenças mentais. Nesse livro tem as características que a pessoa precisa cumprir para entrar naquele transtorno. Os critérios diagnósticos ao longo dos anos foram mudando. O DSM-5, que saiu em 2013, ele ampliou muito os critérios diagnósticos em relação ao TEA. Então, características que não existiam nos DSMs anteriores passaram a existir no DSM-5. Por isso englobou mais gente. Exatamente. Acaba englobando mais. Então, a gente acredita que seja realmente o fato de estarmos diagnosticando mais. Tá. Agora, se há mais autistas ou não, é uma dúvida. Tem muito trabalho científico falando assim de N fatores, tipo o hormônio do frango, agrotóxico, tóxico. Pai velho, pai, não mãe. Pai velho. É o caso do dele. Isso que eu ia falar isso, porque também ao longo do tempo aí foi aumentando a idade de ser pai. Não fica cada vez mais muito mais. Antes, 18, 19 anos já estava ali tendo filho e tal. Então tem hoje, trabalho que fala 30, disso. 35, 40, vai embora, né? Facilmente com 40, né? Tem muita gente com 40 anos tendo filho, tranquilo, né? Principalmente pro homem, não é um problema. Barbosa, quantos anos teve agora? 46. 46. Então. Parabéns. 46. Parabéns. Igual o Humberto, né? O Humberto também, 40 e quantos? 44, 43? 44, né? Acho que 44 também. Então, para o homem é muito tranquilo isso. Então, fizeram um trabalho científico avaliando isso, sobre o uso de inibidor da recaptação de serotonina, que são aqueles antidepressivos mais clássicos, fluoxetina, escitalopram, que é o que se usa mais. Que a galera vai lá, compra ali na vendinha, toma. Mas isso porque o uso da mãe, o uso do pai? Uso na mãe. Na mãe. Tá? Mas não existe nada... comprovado. Com um número grande de pacientes, com trabalhos científicos feitos da maneira correta, que possa falar, olha, isso com certeza. Diferente, por exemplo, na síndrome de Down, se você for olhar, é totalmente relacionado à idade materna. Não que mulheres mais novas não possam ter filhos Down, mas a diferença... Coloca na tela aí. A diferença de proporção... O cara se sentindo excluído, né? Onde pessoal, ele tá? já tô... Já cheguei. Você tava fora, Renê? Te tirei, né, velho? Já tá vestido, olha lá, já tá todo... Não, eu tava ouvindo, mas eu esqueci de olhar a tela. Mas Tá, você fala, Renê, que você fala alguma coisa aí? Não, por enquanto tô ouvindo, não tenho perguntas. Tá certo. Então tá bom. Mas doutora, falando da idade da mulher, assim,
Eu lembro que tinha aquela curva de 35, aí fica mais exponencial, mas a gente vê muitas mulheres mais velhas hoje tendo filhos, né? Sim, sim. O que mudou, será? Eu acho que mudou foi a medicina reprodutiva, né? Porque a medicina reprodutiva é a reprodução humana, então se você faz uma fertilização in vitro, é possível você fazer uma análise genética do embrião e só implantar embriões saudáveis em relação à síndrome genética. Você avalia se é um embrião que tem síndrome de Down ou alguma outra síndrome detectável, ele vai ser descartado, entendeu? Então, nesse sentido, ajuda. Mas se você for pensar em gestação natural, né, sem a interferência médica, vai ser... A proporção é muito maior, com certeza, na mulher mais velha. Entendi. Mais velha, tipo 40 plus. 35, a partir de 35 já aumenta muito a chance em relação a Down, né? Aumenta, é o que você falou, é bem exponencial mesmo. E hoje tá cada vez mais normal, né? Mulher por também isso com que se congelam aí. óvulos, né? Os óvulos, então, são papos que as ginecologistas e os ginecologistas costumam ter com as pacientes quando elas vão chegando em uma determinada idade, falam, olha, você planeja ter filhos ou você quer ter mais filhos? Se sim, então é melhor a gente congelar seu óvulo, porque aí no momento que você sentir que é o momento... Tá bacaninha, novo. Ele tá novo, exatamente. Porque o que acontece? A mulher nasce com os óvulos que ela vai usar para a vida inteira. Então, o óvulo da mulher tem a idade da mulher. É diferente do homem que renova a carga de espermatozoide periodicamente, né? É muito diferente. Então, os óvulos velhos, eles vão ficando mais defeituosos mesmo, né? Então, devia ter um upgrade ali para parar antes, né, meu? Sacanagem também, né? Então, eu tenho uma... Pode nem ser a área dela, mas ela pode dar o palpite, afinal, ela é da medicina. Mas eu tenho essa teoria, cara, de que assim... Conforme vai, né, evoluindo, medicina reprodutiva, medicina, né, das doenças e tal, questão de cesárea. Assim, cara, o quanto que a nossa seleção natural não deixou de muitos problemas terem sumido e que hoje tem porque foi dada essa assistência, entendeu? Então, tipo, muita mãe que não poderia ter filho normalmente no passado, que o filho não ia nascer, mas tem cesárea, então saiu. Porra, é a teoria da evolução. Esse moleque tá trazendo alguma coisa que, entendeu? Vai levar pra frente, então... Você para de cortar esses problemas. É uma teoria do caos aí, né, Zé? Então, mas você para de cortar esses problemas, cara. Então, assim, um cara que poderia... Mas ao mesmo tempo, Zé, doenças genéticas que hoje é muito mais comum, antes você não via, porque as pessoas viviam até os 35, Exatamente. 40. Não, e hoje é 40 que manifesta. Não, eu concordo, que nem Alzheimer, né? Tipo, ninguém tinha antes, porque nem chegava na idade. Não, beleza, isso aí. Então, mas virou um problema depois, entendeu? Tipo, câncer, eu acho que todo mundo um dia vai ter. Pode ser com 180 anos, pode ser com 30. Mas alguém vai ter. Uma hora vai falhar lá a reprodução da célula, o cara vai... Só que, né, dá pra postergar. Mas eu acho principalmente essa questão da reprodução, cara. Acho que essa ajuda que teve da cesárea, do monte de coisa, cara, quantos problemas que iam sumir naturalmente, que foi postergado, foi levado, que gerou outro problema, e outro, é infinito, né, cara? Mas que bom, né, Zé? Que bom que tem esses problemas, né? Porque as pessoas... Senão ninguém se formava, né? Pessoas teriam morrido antes, Zé. Isso é muito... Puta, que coisa... Cara maldoso. Não, mas eu entendo o que ele quer dizer. É só pra dar uma zoada nele. Não quer dizer que é ruim, mas tá aí. Tá bom. Foi legal. É que biologicamente é contraproducente, é isso que você quer dizer, né? Então, eu vou dar um exemplo, veja se é isso que você quer dizer. Então, vira e mexe, você vê na televisão, uma mulher de 60 anos tem um filho. Legal, nossa, como a medicina evoluiu. Tá legal. Quando a criança tiver 10 anos, a mãe dela vai ter 70 anos. Você já imaginou uma pessoa de 70 anos cuidando de uma de 10 anos? Claro, é um bagulho muito complexo. Louco, é complexo, é muito diferente, né? Pode ser que essa criança não tenha mãe com 10 anos, porque a mãe morreu. Então, tem a parte que é muito legal, mas tem uma parte que eu já não acho tão legal assim. Eu acho que tem uma questão que a gente tem que discutir eticamente. Eu não tenho uma boa resposta para te dar, mas eu acho que é uma discussão que tem que acontecer sim. Não, mas é que uma vez eu vi um caso de uma mulher que ela tinha um problema de um câncer de intestino, que ela descobriu que o pai morreu, né, assim, teve um câncer e morreu. Aí, pô, ninguém, né... O cara já era bem velho e tava, beleza, deve ser normal. Aí a mulher, meio nova, começou a manifestar esse mesmo câncer. E ela já tinha uma filha. Aí quando os caras falaram, você tem uma doença que veio do seu pai e você passou pra sua filha. Então assim,
Tudo bem, essa mulher teve uma cirurgia, então ela acabou não morrendo, fez ostomia, né? Colocou lá um negócio e tal. E a filha, que é nova, já tá com esse negócio também. E tipo assim, se essa filha reproduzir, ela vai passar pro próximo filho. É um negócio que, se não tivesse esse cuidado, essa linhagem teria morrido lá atrás. Né? Você não teria propagado uma doença. A doença. Mas tem mais um negócio também, né? Cada vez vai se viver mais também, né? Então, se você tem lá a mãe com 60 anos, talvez ela dure até 110 daqui a pouco. Sim, eu concordo. Aí você vai ter 50, então tá Mas tá ainda joia, assim, eu acho que é uma discussão que precisa ser levantada. Claro. Mas isso aí eu acho que é meio que inevitável, né? O negócio vai acontecendo aí. Câncer mesmo, cara. Eu tenho uma teoria que já tem coisa muito melhor pra tratar, mas muito dinheiro também que se ganha, né, cara? Eu tive um caso na família aí, é um negócio absurdo. Então você não sabe, né, cara? Você fica meio refém aí do que a gente é refém, aparece pra nós, né? Não tem jeito mesmo, né? Com certeza. Vamos trazer um pouquinho do... TDAH. Do TDAH. Exato. O que resulta hoje, depois do tratamento? Muda muito o comportamento? Muda. Tem um revés aí também que a criança passa... Porque eu já ouvi falar isso, tá? Não sei se é lenda ou não. Que a criança, tipo, era super agitada e tal, e fica meio... lá medicada? Zumbizão. Zumbi-like. Eles chamam de efeito zumbi-like. Exato. Assim, eu costumo pedir para os pais pontuarem na consulta de retorno do início da medicação de 0 a 10 qual foi a melhora da criança. E, no geral, a resposta fica de 7 a 9, tá? Então, na minha opinião, é uma melhora bastante importante. E é algo que eu ali no ambiente de consultório costumo já perceber, tá? Esse efeito zumbi-like, que falam muito, que eu acho que é o principal medo que os pais têm em relação à medicação, porque vai na internet e lê falando, quero deixar meu filho assim. Pode acontecer, mas não é uma coisa frequente, tá? O que acontece é o seguinte, você tem uma criança que funciona aqui, ó, no 220. Aí o remédio traz ela aqui pro 110, muitas vezes você percebe uma diferença bem grande. Aí fica tão brusco que você acha que... Você fala, nossa, aconteceu alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que você tem que balizar expectativas com as famílias, tá? Mas, no geral, a resposta é muito positiva, sim, tá? Mas, medicação de uso controlado, receita que fica retida, que pode dar efeito colateral como qualquer remédio, tá? As pessoas falam, mas eu não vou dar porque dá efeito colateral. Bom, então não tome nenhum remédio. A minha resposta é essa. Eu falo, quando você tem dor de cabeça, você toma o quê? Dipirona? Então você pode ter aplasia de medula. Sabe como trata? É com transplante de medula. Você toma paracetamol, então você pode ter, sabe o quê? Falência de fígado. Transplante de fígado é que trata. A gente não consegue, infelizmente, fugir disso, né? Toma água. A água pode dar um problema também. Pode. Não leia bulas. Não leia bulas. Não entre no Google. Não jogue no Google. Não, remédio. Nunca. Ler bula é furada. Eu mesma, se é pra mim o remédio, eu evito. Eu escuto o que o médico que me prescreve falou. É verdade, gente. O remédio que eu dou, eu leio. Agora o que eu tomo, deixa quieto. É o seguinte, eu tenho que confiar em quem tá me tratando. Se eu não confio, então eu procuro outra pessoa. Então o médico falou, olha, você pode ter isso de efeito colateral. Eu tô acreditando naquele cara, entendeu? É que tem o Dr. Google hoje que a galera fica maluca, né? É muito ruim o Dr. Google. Porque você tem que ter critério para usar o Dr. Google, né? Uma vez eu lembro, eu tava trabalhando no PS, aí chegou uma mãe em prantos, assim, desesperada. Minha filha tá com leucemia. Eu, como assim, senhora? Dr. Google. Desde quando ela tem diagnóstico, e eu pensando, nossa, eu tô no hospital pequeno, eu não tenho suporte pra essa criança, eu vou ter que transferir, sabe, em 1 segundo passa tudo na tua cabeça. Não, eu vi no Google. Eu falei, calma. Então tá bom. Tá quase chamando uma UTI helicóptero pra levar a criança pra Nova York. Não, calma. Lá na Clínica Mayo, né? Não, calma, o que aconteceu? Não, o pediatra pediu esse exame, ela fez, olha aqui como tá. Leucócito, sala de defesa, o valor de referência do laboratório onde ela fez era 10 mil, tinha 10.100 leucócitos. Aí ela escreveu. Nossa, pronto. Ela pôs no Google, leucócito aumentado, a primeira coisa é leucemia. Então, minha filha tá com leucemia. Pôs no carro e saiu correndo, velho. Foi exatamente isso que aconteceu. Cara, que doideira, bicho. Na Google é foda. Meu Deus. Coceira no dedão, tá lá. Câncer no cérebro. Pô, a primeira coisa que você lê é isso. Aí depois você vê, porra. Micose vem em último. A última coisa é micose. E também micose.
Em raros casos no negócio. Então, eu tenho que ter muito critério para usar o Dr. Google. Caralho. Eu acho que é muito importante, quando a gente está em um tratamento médico, não importa qual seja, você confiar em quem está te tratando. Claro. E você escutar quem está te tratando. Vocês vão me falar, mas, tem médico que é mó mala, tem médico que não conversa, e eu sei, eu concordo, porque eu já fui neles também. Você já também conhece eles, Eu conheço. Né? Mas tem os que estão abertos a sentar lá e conversar, entendeu? Então, procure alguém com essa característica. Eu falo para os pais dos meus pacientes, eu prefiro que você venha aqui e me faça todas as suas perguntas, por mais besta que ela possa parecer para você, porque para mim ela não é, do que você vá no Google, entre em algum fórum do Yahoo, porque o fórum do Yahoo, firmeza, né? Resposta. Tem um monte de mãe falando doideira lá também, né? É, muito louco. Então as pessoas acabam norteando a vida delas por isso, e elas deixam de tratar uma criança que poderia ter uma evolução super legal, super porque positiva, acho que já sabem. Porque a mãe da cunhada, da prima, da sobrinha falou que o vizinho dela tomou e, nossa, ficou péssimo. Então, melhor eu não dar pro meu filho. Mas tem muito isso, sabe? Que eu discuti outro dia até com a minha mãe, porque ela tá fazendo alimentação, blá, blá, blá. Normal, minha mãe também faz alimentação. Não, alimentação saudável. Mudando a alimentação, desculpa, falei errado. E aí você pega... Mas quem falou isso aí, mãe? Ah, o doutor não sei quem. O fulano de tal. Doutor Nau tem que comer 800 calorias por dia. Mas tem o que fala bem disso e tem o que fala mal, né? Tem, é difícil. No mesmo lugar que a internet, no YouTube. Difícil. Lembra que a gente falou aqui do ovo, lembra? Que tipo, a cada 6 meses ele muda. Ele é inimigo, depois ele é amigo, depois ele volta a ser inimigo, depois ele mata, depois ele salva, e por aí vai. O leite. Margarina. Margarina é de plástico, daqui a pouco ela salva, daqui a pouco... Margarina é ruim mesmo, hein, gente? Margarina eu acho também que é ruim, mas... Não, sim, mano. Mas daqui a pouco não é mais. Então, realmente, isso é bem complicado, né? Ao mesmo tempo que ajuda por algum lado, atrapalha, porque acho que deve chegar gente lá discutindo com você, achando que sabe mais, né? Com certeza. Todos os dias, na verdade, isso acontece. Não, eu falei, ela falou todos os dias. Não, é todo dia. Eu não me importo de me fazerem perguntas, tranquilo. Só que assim, as pessoas vêm com prescrições prontas, gente. Eu falo que tem dia que se eu deixasse só meu carimbo em cima da mesa e eu não fosse trabalhar... A galera fica... Carimba. Você usa aí pro que você quiser. Porque querem só meu carimbo, não querem nada além do meu carimbo. Doutora, vê um Lexotan 150 pra mim, por favor. Claro, mas aqui é pastelaria. Porque já... mas é nesse nível. Imagina, parece brincadeira, mas não é. É sério isso. É bem... E é triste, porque é frustrante, na verdade. Fala, poxa, foram 10 anos estudando, cara, pra ter a pós-graduação em neuropediatria, mais o tanto de curso que você faz, aula de fim de semana, não sei o que lá. Vamos pelo menos discutir. Escuta o que eu tenho a te dizer, por favor. Depois você faz um julgamento, né? Mas... tem gente que não tá muito querendo isso. A pessoa quer o que ela quer porque ela viu lá no Google que assim é bom, ou porque a vizinha falou. Ô, doutora, oi. Quando a gente é criança e a gente tá dormindo, aí a gente tá quase dormindo, aí a gente dá aquele tremelique, chama mioclonia do sono. Olha lá. Mas é normal adulto ter isso? É normal adulto ter isso também. Adulto também? Também. Mas muito adulto, que nem o René, que já é bem velho? Também, muito adulto. Muito adulto. Então, não fique tranquilo. Geralmente acontece no início do sono, né? Quando você tá passando da vigília pro sono, naquela transição. Aí você tá sonhando que você tá em cima do muro, aí você cai do muro e plá, você sai chutando tudo. É normal. Tá. Mas, René, mas aquela vez que você sentiu um toque nas costas, não foi isso, não. Aí já não é normal. Eu tinha bebido muita Kaiser. Eu acho que era o Juan já que eu tava atacando essa hora. São alterações motoras, não sensitivas. Tá. Tá vendo, gente? E nem afetivas, no caso do cubano que mora com você. Vamos lá, vamos voltar, vamos ser sério um pouco aqui, vai. Vamos ser sério, né, Zé? O TDAH, beleza. Agora, doutora, por exemplo, o Zé, que é nitidamente hiperativo e tem problema de concentração e todas as letrinhas do TDAH. Já pode levar os filhos dele para tomar remédio? Porque vocês falaram disso ou não? Não, a gente não falou, mas é uma coisa importante a ser dita. A hereditariedade do TDAH ela é bem importante.
Então, em famílias com pessoas com TDAH, a incidência de outras pessoas com o mesmo diagnóstico é grande. É mesmo? É grande. E saudante, hein? E aí, Pobre, o que a gente tem visto muito agora é o seguinte: eu diagnostico a criança ou adolescente. Já olhando pra mãe, né? E aí, não, mas aí os pais falam, você atende adulto? Falam, não. Por quê? Ah, porque eu era assim, ou eu sou assim, eu ainda sinto isso. Então, os era um assunto que, de novo, eu tô ficando velha, gente. Quando eu estudei neuro, era só o neuropediatra que via, que tratava. O neurologista adulto tinha pouquíssimo contato com isso. Hoje em dia, os neurologistas adultos estão tendo que se virar nesse sentido, e os psiquiatras também. Porque tem muito pai e mãe que se diagnostica depois do diagnóstico dos filhos. Fala, nossa, então é isso, pô, eu também sou assim. E sabe o que acontece muito? Falar a criança é agitada. Aí, dentro do consultório, assim, mas eu sempre fui assim. Então, como a criança é agitada e eu era agitado, isso é o meu normal. Pra mim, isso é normal. Entendi. A minha referência é essa. Então, tá tudo certo. Se tava tudo certo comigo, com ele também tá tudo certo. Então, a gente segue a vida, né? Quem disse que tava certo com você, né? Só que aí a gente não Exatamente, vê. Quanto mais normal, mais pessoas também, né? Vira o normal isso, né? Então, pra você tá bom. É o seu padrão, né? O seu padrão de normalidade, a sua referência é essa. Mas aí você não vê que o cara é um dependente químico, porque é muito comum, tá? Uma das principais complicações do TDAH na vida adulta não tratada é a dependência química. Por quê? E dependência, que tipo de dependência química? Álcool, cocaína, maconha... Tá, eles estão mais propensos por diversas vias, mas uma via que eu julgo ser muito interessante, que eu sempre falo para os pais, é a seguinte, especificamente a da cocaína. A cocaína no cérebro, ela é estimulante. As drogas, elas são separadas em estimulantes e depressoras de sistema nervoso. A cocaína é estimulante. No cérebro, a cocaína vai fazer mais ou menos o mesmo papel que a medicação do TDAH. Então, ela melhora sintoma do TDAH. Nossa! Aí, o meu chefe na neurologia, na minha residência, ele contava uma história de que ele tratava uma criança e que um dia a mãe pediu para conversar sozinho com ele. E falou, olha, doutor, eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu acho que eu tenho isso que o meu filho tem. Para eu conseguir trabalhar e render no trabalho, todo dia eu tenho que cheirar cocaína. Só assim eu consigo trabalhar. Porque ela usava a cocaína do mesmo jeito que o filho dela usava a medicação, que é aquela que a gente compra na farmácia, que é pelo menos legalizada, né? Então é uma coisa que é bem importante de ter em mente. Mano, cara... É complexo. Caramba, hein? Que é isso? Bom, e eu quero voltar então aqui a gente falou do TDAH. Isso. É difícil falar, cara. Olha, tem alguém aí sendo diagnosticado agora. Passar no teste. Depois a gente conversa. Tá bom. O autismo tem algum tratamento ou não? Tratamento sim, cura não. Tá. É um transtorno de desenvolvimento, é um cérebro que se desenvolve de uma maneira diferente. É tratável, mas não é curável, né? O tratamento do autismo é um tratamento através de estimulação. Então, você estimula o cérebro nas dificuldades que ele tem. Basicamente, através de terapias, tá? Terapia psicológica, fonoaudiológica, terapia ocupacional, que eu falei para vocês, para trabalhar as questões de integração sensorial, questão motora. Existem outras terapias também, a físio, porque geralmente as pessoas autistas, elas são mais hipotônicas, elas são mais moles. Quando você pega, você sente ela mais mole. Psicopedagogia, se o cara tiver dificuldade na escola, e tem várias outras aí, mas é tratado desta maneira. O autismo, ele pode, o paciente com TEA, ele pode usar medicamento, mas o medicamento no TEA trata sintomas, não trata o autismo. E aí é específico da dificuldade da pessoa. Então, se eu tô falando de um autista que é agressivo, eu posso tratar a agressividade. Tá. Se eu tô falando de um autista que tem associado TDAH, que é comum também, tá? As duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso tratar o TDAH do cara. Epilepsia é mais comum em pessoas dentro do espectro. Então, se o cara tem epilepsia, vai usar anticonvulsivante. E daí por diante. Quando eu perguntei da molecada lá pra você diagnosticar o mais cedo possível, era isso.
Porque eu já ouvi casos também, logo com 1 aninho, 2 aninhos, percebeu, aí falou assim, aí fez físio, fez não sei o que lá, meio que não reverteu, mas assim, ela ia ter uma perda de aprendizado ali nos 3, 4 anos que conseguiu melhorar porque começou a tratar antes. Então você tem esse tratamento para tentar reverter essa perda. Quem faz neuropediatria hoje, a gente fala muito na estimulação precoce, que é assim, ao menor sinal de que tem algo errado, mas é autista, não é, tanto faz. Vamos tratar, vamos estimular essa criança na dificuldade que ela tem. Mais pra frente a gente vai ver o que é. Não importa. Pode ser que não era nada. Pode ser que não era nada, mas se for, quanto mais precoce a gente trata, melhor vai ser, entendeu? Tem uma coisa que chama poda neuronal, tá? Acontece por volta dos 3 anos de vida na criança. Então, assim, a criança nasce com um número de neurônios enorme. Só que esses neurônios fazem pouca sinapse, que são as conexões entre os neurônios. Esses 3 primeiros anos de vida, a criança desenvolve muita sinapse, muita sinapse. Com 3 anos, mais ou menos, o próprio organismo ele vai reconhecer aqueles neurônios que fizeram poucas sinapses, que tem pouca ligação e vai podar, como se fosse galho de árvore. Poda, vai lá, corta, tchau. Tchau, você não tá fazendo nada aí, um abraço exatamente. Pra você. Caramba, seleção natural. Teve que aprender até agora, aprendeu, vai embora. Todo neurônio que você conseguir fazer que tenha mais sinapse fica. O neurônio que não tem sinapse vai embora. E são os próprios neurônios que decidem isso. Exatamente. Eles fazem uma convenção. Tem um STF lá que deve mandar nessas coisas. Tipo, não, você, vagabundo aí, 3 anos sem fazer nada. Tchau. Vai embora, velho. Falou. É sobre isso. Então, é isso que acontece. Quando você estimula precocemente, você estimula a formação de sinapse, então você vai ter uma criança que vai ter mais neurônio mais pra frente, por isso o prognóstico é melhor. Em relação à cura do autismo, é até fórum em congresso médico, né? Os congressos de neuro. Tem cura? Não tem cura. Então fala-se assim, quando você pega uma criança muito jovem, criança, sei lá, de 1 ano, que preenche critério diagnóstico e você começa a estimular ela da maneira mais correta possível e vai reavaliar depois de 1 ano de estimulação. Mais ou menos 16% dessas crianças saem deste diagnóstico. A questão é, elas se curaram ou elas não estavam dentro do transtorno? Tá, entendi. Essa é uma questão que a gente... Porque pode ser que esses 16% não estavam... Que não estavam, na verdade, eles não se curaram porque eles não estavam. Tá. Mas, doutora... Mas rapidinho, René, será que essa coisa não é muito... Se você dá um diagnóstico de uma coisa muito preto no branco, será que... A grosso modo, não é todo mundo que é autista e tá você tem um nível mais ou menos. Porque você chega lá e fala, tudo bem, tá todo mundo entre 0 e 15. Mas a galera que tá. Tem um 15,5, um 16, um 17. Você tá falando todo mundo algumas coisas que ela falou, você talvez tenha se encaixado. Exatamente. Eu me encaixo nisso, mas não no outro. Eu sou considerado normal, mas o outro não. Então, assim, é verdade. Todo mundo deve ser um pouco, mas você tá ali. Isso chama a teoria do copo hoje, tá? É uma teoria que explica justamente isso. Por que eu me identifico com características e não necessariamente eu sou um autista. Então, essa teoria do copo fala assim, que o ser humano é um copo e que ali dentro você vai depositando fatores genéticos e fatores ambientais. O impacto desses fatores tem tamanho diferente. Tem os fatores genéticos que têm impacto maior, outros menores, o ambiental, mesma coisa. Quando você lota esse copo e faz o copo transbordar, você tem uma pessoa dentro do espectro. Se você tem esse copo quase no limite, mas ele não transbordou, você tem uma pessoa que tem características, mas não está no espectro. Tem pessoas que têm o copo na metade, tem outra que tem só um pouquinho. Então, são todas características, entendeu? Mas não necessariamente elas vão fazer você estar dentro do espectro. Mas eu posso ser uma pessoa que me irrito com sons, me irrito com a luz. Eu posso ser uma pessoa que atrasou para falar, entendeu? Então, a gente explica e, em resumo, isso que você falou dessa maneira hoje. Chama a teoria do copo. Porque assim... Caramba, Zé. Mandou bem, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Porque assim, quando você fala, a pessoa tem uma dificuldade e tal, que a gente brincou do Messi aqui, será que o Messi e tal, que tinha aquele papo que como é que é aquele ator lá, o José Wilker, né? Também falou que ele era e tal. Uma coisa menos... Tá. Qual? José Wilker? O José Wilker também falava que ele era autista. E aí, então, tudo bem, acho que a maioria dos casos que você pega,
isso traz prejuízo pra pessoa. Mas e quando é o contrário, né? A pessoa tem um hiperfoco num negócio super legal e ela é super bem desenvolvida naquilo. Como é que você trata isso? Ou você estimula mais ou você tenta segurar? Tipo, voa, garoto. Porque aí o cara arregaça, não é o Messi que é assim? Que ele é super a gente acabou de falar que a gente não sabe se é, mas e se for, né? Porque isso não é um problema, né? Então, exatamente, deixou de ser um problema. A gente tende a pensar só nas dificuldades e não nas partes boas, nas habilidades, exatamente. Tem uma autista que é bastante militante nos Estados Unidos, ela chama Temple Grandin, ela é doutorada em medicina veterinária e ela é TEA. Ela tem um livro que é muito legal, chama O Cérebro Autista. E ela fala isso, que quando ela vai dar as palestras, os pais das crianças vêm e falam, mas minha filha não faz isso, meu filho não faz aquilo. E aí ela pergunta, e o que o seu filho faz? E quase ninguém sabe responder. Porque ninguém vê qual é a habilidade da criança. Então, poxa, o cara sabe de dinossauro, talvez ele trabalhe com isso no futuro. São pessoas que costumam gostar muito da questão de TI, são mega habilidosas com essas questões de informática. Mas talvez fique naquele mundo meio fechado, mas é muito bom naquilo, né? Exatamente, o cara é muito bom naquilo. Imagina, eles são pessoas, no geral, que eles têm muita dificuldade, por exemplo, de mentir, de enganar. É o cara perfeito pra trabalhar num banco, na TI do banco. Não pode ser advogado. Já pode dificultar um pouco. Desculpa, já conheci um, doutor José Ricardo. Um abraço. Eu já conheci um. Ah, é mesmo? Conheci. Era professor de direito. Agora, professor pode ser. O cara não pode ir pro júri, senão perde toda hora. Agora, doutor, é lógico, né? Somente levando lá pra você e tal, mas para os pais, assim, quais seriam assim, alguns sinais para eles pegarem e falar, puxa, vamos lá na doutora. René perdeu essa parte, né? René, a gente falou sobre isso. Então, desculpa aí, galera. Você quer que eu repita? Não. O que interessa é para os nossos telespectadores. Você assiste depois. Assiste o Várzea Talk. Todos os nossos 23 telespectadores importam mais do que o René. E a doutora trouxe um assunto interessante, que acontece até com crianças que não são autistas e tudo mais. Às vezes você fica pegando, não manja muito de matemática, mas gosta de outra coisa, e você fica tem que passar, tem que ir bem, não sei o que lá. E às vezes você acaba podando uma criança no que ela gosta pra fazer um negócio que é uma bosta depois pra ela. Que não vai virar em nada. Que não vai dar nada, né? Eu vi até um Reels, nem lembro de quem que era, que o cara falou assim, essa pessoa é excelente em língua portuguesa, vai ser uma puta profissional e tudo mais, blá blá blá. E tava indo mal em matemática. Ele falou, quanto que ela precisa? 7, tá, tchau, vai embora. O que ela vai fazer com um curso de matemática foda, com uma nota? Foda-se, cara, entendeu? Então é muito louco isso, pra vocês pensarem, os professores, os pais também, né, que às vezes ficam enchendo o saco dos filhos aí com um monte de bosta. Peguem a habilidade principal da sua filha ou do seu filho. Arredondem pra mais a nota. Isso, professor, para de encher o saco. Passa, molecada. Esse professor da Mauá que me encheu um saco lá. Ficou por meio ponto. Vai pra puta que pariu. O Denis fala isso porque a educação física era bem o fraco dele, né? Ele não passava por causa disso. Mas eu não vou trabalhar com isso. Realmente não. Pois é. Né? Pra quê? Exatamente. Pra quê, né? Pois é, fala, Barbosa. Esse caso da menina que o professor arredondou. Certo. Você assistiu isso também. Entrou em primeiro lugar na PUC. Na PUC, entrou em primeiro lugar. Legal, exatamente, é isso aí. Legal. Então é isso, gente. Né? Para de ser radical. Mas acho que a educação tem que ser reestruturada, né? Tem. Isso é uma outra discussão. Exatamente. Mas é muito importante, porque de fato a gente não estimula as habilidades, né? Ainda é muito. Eu tenho a impressão que ainda as crianças hoje, elas estudam da mesma maneira que nossos avós estudavam, com algumas sofisticações de telas, mas assim, o que aprende ali é muito parecido. Né? Vai aprender o verbo, vai aprender Bhaskara para usar não sei para quê. Nem os professores sabem pra que serve. Só ensinam, né? Então, é complicado. Eu saí totalmente do meu tema, mas... Enfim. Não, faça o seu protesto, o microfone está aberto. Você pode reclamar do programa, pode xingar a gente, não tem problema, Priscila. Tá certo. Zé, suas considerações finais aí? Que só agradecer. Uma Priscila que eu estou conhecendo hoje aqui, uma pessoa muito interessante. Muito obrigada. Muito bom. Manteremos contato. Obrigada. Né? Certo. Conhecer mais sobre esse mundo. Beleza, Renezito. Conhecer mais esse mundo, pra você pegar remédio que você precisa. Eu troco as receitas aqui, daqui a pouco eu vou fazer.
Pena que você tá aí, não vai dar. Minha receita não vale aí. Vai parecer uma noite de autógrafo aqui, tanto que ela vai assinar papel aqui hoje. Não, mas se mandar o remédio na caixinha com a receita, pode. É, o remédio Então, pode mandar mesmo. A receita já- não vale, já mas o conversa. remédio dá pra mandar. Ô, doutora, eu queria agradecer. Obrigado aí, viu? É um tema bem interessante, que nem eu comentei, né? Lá, eu sou lá daquele grupo da mente, tem bastante gente que sofreu bastante, porque é um pessoal mais velho, talvez tenha sofrido quando era pequeno, e Sim. é muito bom saber que hoje em dia dá para estimular, dá para cuidar melhor dos pequenos, né? Antes que eles sofram na assim, escola, apanhar E assim, não só dos pequenos, viu, Renê? Porque, lógico, eu sou pediatra, eu vou falar sobre isso, mas cada dia mais os adultos podem ser tratados e está se falando até tratamento de TDAH em idosos agora, tá? Então, todos podem ser tratados sem distinção. Ah, beleza. Na sua idade é com choque que se trata, tá? Lobotomia. É com vodka. Caralho, lobotomia foi foda. Lobotomia. Caralho. Puta, O maluco voltou 60 anos Essa é no do tempo. seu tempo, essa é do seu tempo, Barbosa. Caralho, essa foi foda. Doutora Priscila, eu queria que você deixasse aqui o seu Instagram pra Deixo. gente, o pessoal entrar em contato com você. É @DRA de doutora Pri Passarelli. Muito Passarelli com 2 S, 2 L's e I no final. bem. Caramba. Bom, Jesus, 2P, 2A, 2 Não, calma, L. Só 2 S e 2 2D, 2R, é tudo Mas o dobrado. pessoal aqui é camarada, vai escrever pra Não, nós. vai lógico. escrever, Aqui vai é- escrever, com certeza. Muito Tá obrigada. na cara do dinossauro. Tá embaixo. Olha, eu vou te falar, foi sensacional. Muito Sensacional. obrigada. Olha, Prazer. tirou muitas dúvidas mesmo. Acho que o pessoal que tá assistindo aí também, muita coisa caiu a ficha aí pra quem é pai. Eu acho que os integrantes que trazem pessoas interessantes assim deveriam ganhar uma bonificação. Ganhou uma desse programa. esfirra aí. Obrigado. E. Virou né? ganhar uma Ritalina. Pode ser. Ganhou! Ganhou um Uma Rivotrilzinho. cartelinha de Ritalina. Isso, ganhou um Rivotrilzinho pra dormir tranquilo hoje, tá? E. Obrigado. Não, mas muito interessante mesmo o papo. Legal pras pessoas aí que se identificaram, Sim, né? procurarem ajuda. A galera da nossa idade aí, né? Os 40 e poucos. Eu tenho 30 e poucos. Hein? Que realmente na época era bem complicada a coisa. Sim. E a gente começa a identificar até os amiguinhos da Não. classe, Sim, vários. né? Fala, puta, fulano de tal, a fulana, não sei o que lá. Não vou citar nomes aqui que o pessoal assiste o programa. Tô brincando. Você Você sabe quem é. Mas é interessante mesmo, cara. Muito louco Você assim. identifica você muita gente. identifica, Depois que você identifica. entende os transtornos, você identifica E é muitas engraçado pessoas. que toda classe tem uma porcentagem. É na incrível infância, isso, cara. Eu 5 a acho incrível 7% das crianças têm TDAH, tá? Tá. E 1% da população mundial deve estar dentro do espectro autista. 1%? É bastante mesmo, né? gente. É Bastante gente pra gente. caralho. É bastante gente. É. Nossa, muito obrigado mesmo, foi muito legal. E Obrigada. com certeza a doutora Priscila vai voltar aqui, né? Trazendo outros assuntos. Com Vai certeza, voltar. é um prazer. Com Especialista. Muito Bom, obrigada. obrigado você. Temos o Lounge Várzea hoje, Mas é óbvio. o bloco 3, que pula do 1 pro 3, né, agora. É, Mas a continua matemática sendo o aqui bloco é 3. Exatamente. o nosso foco. Gente, não percam daqui a pouquinho e deixem seus comentários, se inscrevam no canal, não percam o Lounge Várzea daqui a 4 segundos. 4 segundos e meio. Valeu! Falou. Ó, Boa, Steve. Legal. sensacional. Ah, agora é o Lounge Várzea, É ó. hora de você falar o Barbosa. Já tá o quê? Sensacional. Mas eu não Obrigada. sei falar. Vamos lá? Valendo, Lounge Várzea? Voltamos. Voltamos, Voltamos. Estamos sempre aí. Voltamos no bloco 3, Lounge Várzea. Sensacional. Doutora Priscila ficou aqui com a gente. Exatamente. E talvez dê uma dica aí, né, doutora Priscila? Sim. Dê uma dica de cultural aí no lugar do ancião. Que faltou de novo. Faltou de novo. Pois é. Tudo bem, é a vida. Vamos lá então, começando, ô, Barbosa. Eu começo, né, o quadro? Esqueci já de... Tem 1 ano e meio já que você começa. Pode soltar então, roda a notícia merda da semana. Na verdade não é uma notícia merda, tá, gente? É uma notícia que eu quis dar aqui porque a gente falou sobre o caso da Amber Heard e o Johnny Depp, maravilhoso. E aí tem uma notícia aí, pode pôr, Barbosa.
Amber Heard dá declaração após Johnny Depp ganhar milhões de seguidores no TikTok. Vou até dar um aplauso aqui porque ele merece. Muito relevante. Ele merece, o Johnny Depp. Ele ganhou, inclusive, a ação, né? Sim. E primeiro cara na história a ganhar uma discussão com uma mulher. Na história que ganha discussão com uma mulher. Precisou de juiz, precisou de audiência, precisou de um monte de coisa. Precisou de um mês. Mas que deu certo, deu, bebê. Muitas provas. Então, pessoal, usem o seu direito, procurem um advogado, procurem um tribunal, nem que seja na Califórnia. Procurem o Dr. José Ricardo aqui. Exatamente. nosso parceiro de bancada aqui também. Dá certo. E ela ficou puta de ele ter ganho um monte de seguidor em pouquíssimo tempo. Parece que foram 4,5 milhões de seguidores em, tipo, 2 dias. Então, parabéns, Johnny Depp. Você é um representante nosso aqui da ala masculina. De quem perde todo dia uma discussão. Exatamente. Vamos lá, então, pra... Podemos pra dica cultural? Podemos. Opa, então roda a vinheta. Dica do convidado, Barbosa. A vinheta tem um gordinho aí, mas pode... É feio. Vamos lá, valendo. Vamos lá. O pessoal aqui me pediu uma dica em relação a algo cultural relacionado ao TEA, então minha dica é a série da Netflix Atypical. É bem interessante, é a história de Sam, que é um adolescente entrando na idade adulta. Que legal. E fala das dificuldades dele em relação ao TEA e também o contexto familiar, que eu acho bem interessante esse contexto familiar, o sofrimento que a irmã dele tem, porque de alguma forma ela foi negligenciada, porque as atenções eram voltadas a ele. É bem legal, uma série gostosa de assistir, passa rapidinho e fala bastante sobre esse mundo aí no legal. adolescente. Legal, excelente. Atypical. Sensacional. Atypical. Muito bom, excelente dica aí. Excelente. Fazendo uma dobradinha aí com o programa, né? Pra o pessoal entender um pouco mais aí do assunto e do mundo do TEA que a gente aprendeu hoje aqui. Mesmo. E seguindo a nossa regra, sempre fica melhor a dica do convidado do que o do titular do quadro. Exatamente, que às vezes nem traz e fala, deixa eu dar uma olhada aqui agora. Tem um negócio da Marvel aqui? Porra. Só Marvel. Só Marvel, cacete. Tá certo. Porra. JJ Benítez. Ou JJ Benítez, tem essa. Tá certo. Pode ser também. Obrigado por essa excelente dica. Muito obrigado. Assistam. E vamos lá pro nosso... O quadro que está defasado, a questão aí do... No céu tem pão, no céu tem pão. Roda aí. No céu tem pão, no céu tem pão, no céu tem pão, no céu tem pão, no céu tem Sempre tem um Zacarias perdido em algum lugar. Vai lá, tá valendo já. O quadro tá atrasado, né? A minha vinheta já não é mais essa. O quadro nem tem esse nome, mas São vamos lá. fatos históricos da semana. Fatos históricos da semana. A semana que foi de 6 de junho a 12 de junho. E tá muito ligado ao René, hein? Essa semana mesmo? aqui tá muito ligado ao Frango. René. Frango. Ultra frango. O nosso herói japonês de New Jersey. Dobradinha? Que nasceu no Bartira. No dia 6 de junho do ano de 1844, foi fundada a Associação Cristã de Moços. Você sabe o que é a Associação Cristã de Moços? YMCA. Exatamente. Muita vez. Ó, o nosso amiguinho. Como que é? É Young Man Christian Association. Tá. Aí dá pra ver, né, que o René é um garoto alegre, um garoto... Olá, René. Um garoto... Faz parte aí feliz, do colorido. Exatamente. Fez muito YMCA na vida. Ele foi fundado em Londres, tá? Não é na Rua Castro, lá em São Francisco. London, exatamente. E cara, isso aí, né? Trocando em miúdos hoje, é um negócio que é um clube, né? Pra inserção da molecada na sociedade. Certo. E tem 3 esportes que são atribuídos de terem nascido dentro do YMCA. Olha lá, vamos lá, isso é interessante. O vôlei, tá? O basquete e o futsal. E o futsal, inclusive, no Brasil, né? É mesmo? Brasil e Uruguai. Pois é, mas aí, peraí. O basquete falaram que acho que você mesmo trouxe essa informação. Sim. Que foi encomendado e tal. Então, o cara que criou, ele criou porque tava nevando, não sei o que, ele trouxe o esporte pra dentro. Mas a instituição que ele tava era um YMCA. Olha entendeu? Só, que bacana. Muito doido, né? O que apareceu aqui? Inteligentinho da turma. Sensacional. Sempre. Boa, Zé. Seja você essa semana. No dia 7 de junho, mas agora de 1494, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, sempre. Né? Que os caras chegaram no negócio e falaram assim, seguinte, toda hora... Mano, desculpa, velho. Eu peguei o Uber, o cara era da República Dominicana. Aí ele me perguntou, é português que vocês falam lá, né?
Aí eu expliquei o Tratado de Tordesilhas pra ele. Olha, você acredita, velho. mano? Juro por Deus, velho. Você lembrou do Inadimelo, velho? Do Inadimelo. Eu não lembrava que era hoje. Puta coincidência. Não, foi dia 7 de cortado, junho. Zé. Tudo bem, mas essa semana. Foi próximo aí. Foi muito próximo. Que era uma época que tava, né, as navegações, todo mundo descobrindo um negócio e tal, e os caras falaram assim, peraí, né, vamos regulamentar isso aqui. Então assim, nessa faixa do mundo, quem descobrir é nosso, né, se você descobrir, esquece, dá pra mim, e o outro lado... Então o tratado foi mais ou menos assim pra acabar a treta, pra Portugal e Espanha não ficar brigando muito. Não tinha STF ainda. Pô. Não tinha um mediador ali, o Alexandre de Cabeça que não tava lá pra ficar separando as coisas. Toca cortar. Lá vou eu meter um... Eu posso me manifestar? Claro, Convidada pode, lógico, né? Aqui é várzea. Aqui é várzea. Várzea é isso. Eu tive uma professora, Maria do Carmo, de História, e ela fazia músicas para os alunos lembrarem das coisas da história. E você lembra da música? Eu lembro. Vai ter que cantar. Eu não vou cantar porque, né? Mas eu vou recitar. Tá bom. Tratado de Tordesilhas. Traçar uma linha imaginária de polo a polo a 360 léguas das ilhas de Cabo Verde. As terras que ficassem a leste seriam de Portugal, as terras que ficassem a oeste seriam da Espanha. Exatamente. Muito obrigada, professora Maria do Carmo. Sensacional. O mapinha tá mostrando aí, né? O Brasil ali cortado, onde depois tem aquele corte das capitanias hereditárias, né? Das 13 e tal. É muito interessante. Eu vou convidar a doutora Priscila pra participar, pra ficar no nosso programa, pra vir sempre, porque, pô... Outra coisa, você sabe aonde foi assinado o Tratado de Tordesilhas? Não me lembro. Na parte de baixo da folha, que é onde você assina geralmente. Tem todo um texto e lá embaixo você... Cadê o Foz? Mas tem uma treta aí que é o seguinte, cara. Em geral, era assim. Esse lado aqui que é as Américas fica pra Espanha e tudo que é pra leste fica pra Portugal. Esse era o tratado original, na verdade. Mas aí alguém falou... Véi, lá embaixo tem muita coisa. Aí os caras, mesmo? Fica esperto, você vai perder um monte de coisa. Aí que eles vieram com isso. Não, é 360 léguas pra lá da ilha. Não tinha nem treino pra medir. Aí Portugal deu um tomezinho, pegou o pedaço do Brasil. E o Brasil só vai até onde vai lá perto do Acre, porque não sei quem achou um papel do maluco que navegou o Rio Amazonas e falou, tá vendo? O cara chegou lá primeiro, então o Brasil é até aqui. Mano, que zona então, que ia ser. É só Pelé atrás de Pelé que o Brasil ficou desse tamanho. É bom que nada mudou, né? Tudo que hoje a galera tá, né? E o Acre realmente existe, eu já fui. Já? Você passa por um portal e é o passado, né? É a Nárnia, existe. 7 além, praticamente. No dia 8 de junho, agora de 1972, foi feita a icônica foto, né, da Guerra do Vietnã. Bota aí. A garota Van Thi Kim Phuc, de 9 anos. Ela é queimada por napalm, né? E o evento foi fotografado por um cara da Associated Press. Essa mulher hoje tem 50 aconteceu há 50 e poucos anos, e ela dá entrevistas e tal, falando sobre... ela tá com quase 60 anos, e essa foto, né, icônica, viajou o mundo, então toda hora estão trazendo ela de volta aí. E o cara ganhou um Pulitzer, né, por causa dessa foto aí. É o mínimo, né? Que o cara devia... Um troféu imprensa também deveria ganhar, no final. O Silvio devia ter chamado. Exatamente. 9 de junho... essa é interessante. No 9 de junho do ano de 53. Tá. O Nero, sabe o Nero, aquele que pôs fogo em Roma? Ele se casou. Até aí, beleza. E no mesmo dia do ano de 68, ele comete suicídio. Ou seja, a gente percebe que 15 anos é o limite do casamento ali, né? O cara fala, aniversário de 15 anos, fala, cara, a natureza não deu jeito, acho que eu vou ter que trabalhar nisso daí, e se matou. Mas o motivo foi a mulher. Não dá pra saber, né? Não. Aconteceu faz um tempinho, só a época do Joba, acho que ele devia estar lá, mas... Tá certo. 53. E nesse dia, só que em 1963, nasceu quem? Johnny Depp. Nosso amigo. Aí, olha que só. Apareceu aí. Que né? Esse é o... Esse ganhou. Ganhou. Tá vendo? Se Nero soubesse que tinha como ganhar a discussão, não tinha se matado, né, meu? Tinha uma solução. Tinha uma solução plausível. No dia 10 de junho de 1935, o Dr. Robert Smith, que gostava de uma cana, tomou a sua última gota e fundou os Alcoólicos Anônimos em Ohio, nos Estados Unidos.
Ele e um amiguinho dele juntaram e falaram, chega, parou, tá prejudicando muito minha vida, temos que ajudar os nossos colegas de bar, Alcoólicos Anônimos. Só que nem ele ficou anônimo, né? Afinal, Robert Smith é o nome dele, tá todo mundo sabendo agora, né? Então, coitado não... E é o vocalista do The Cure. Exatamente. Também, anos depois, acho que ele entrou pro The Cure. Puta que pariu, velho. No dia 11 de junho de 1955, 83 espectadores morrem e pelo menos 100 ficam feridos depois de um acidente nas 24 horas de Le Mans. Ele é até hoje o acidente automobilístico mais fatal da história. Quantas pessoas morreram? Morreram 83 espectadores na hora, né? E nossa, pelo menos 100 pessoas ficaram feridas. Deve ter sido um boliche ali, né, velho? Tinha uma Mercedes entrando no pit stop, um cara saiu, bateu na traseira, o carro voou pra cima da galera, e aí saiu pegando fogo em todo mundo, o carro bateu... Cara, foi um arregaço. E depois desse acidente, a Mercedes se retirou das corridas e ficou 35 anos fora da corrida. Foi voltar só nos anos 80, final dos anos 80. E por causa desse acidente também, até hoje, e na época foi escrito ad eternum, né, que a Suíça não promove nenhuma corrida de carro. Por causa disso. Falou, não, aqui então essa porra não vai acontecer nunca. Então até hoje é banido corridas de carro na Suíça por causa desse acidente. Foda. Nem tem espaço pra fazer corrida de carro. Depois da foto também, aí, né? É pequeno pra caralho, tem neve pra cacete. Não tem onde fazer. Não tem onde fazer, né, cara? Não tem. Ou é morro, ou é... né? Só tem banco e neve. A vaca do Milka. Mais nada. E no dia 12 de junho do ano 2000, tivemos o sequestro do ônibus linha 174 no Rio de Janeiro. Do maluco lá. Do maluco, o Sandro lá, o cara que ele era sobrevivente da... Essa foto também é... Essa foto é pesada, né? É. Ele era sobrevivente do... Candelária. Da Candelária, né? Da chacina da Candelária. Então ele viu a mãe dele morrer e tal. Então muita gente explica esse comportamento dele por causa disso daí. Mas o fato é que ele sequestrou o ônibus, manteve essa mulher aí refém por muito tempo. E aí... Eu não lembro o desfecho, como que foi? Então, a polícia tentou atirar no cara, só que o tiro pegou na mulher, de raspão. E aí o cara assustado meteu mais tiro na mulher ainda. Aí quando viu que já não tinha mais escudo humano, todo mundo foi pra cima do cara. Aí tipo, acabou, a população, né? Polícia, todo mundo, a população queria matar o cara linchado. A polícia foi prender o cara, pôs o cara no carro, asfixiou o cara também. Morreu, velho. Foi uma zona. E aí virou filme, virou documentário, virou um monte de coisa, né? 2000 isso, Zé? Foi em 2000, cara. Caramba. Faz tempo, hein, velho? 22 anos já. Caralho. Você vê a foto e fala, não, foi outro dia aí. Mais de 20 anos. Foi outro dia, mas foi há 22 anos. Tá certo. Então e é isso. E é dia dos namorados também, ótimas histórias aí, ótimos fatos históricos. Tordesilhas rendeu hoje, hein? Tordesilhas. Rendeu. Eu achando que ia passar batido, todo mundo tem uma historinha de Tordesilhas, de repente. Quem não tem uma história com o Tratado de Tordesilhas? Quem não tem uma história de Tordesilhas, né, claro. Só eu que não. Vamos lá, então. Vamos lá. Chama aí, Renezinho. Notícia do estrangeiro. Roda Barbosa. Meus queridos. É direto. O cara dá um ano e meio errando o nome do próprio fato, velho. É direto do estrangeiro. Direto do estrangeiro. Me avisa aí quando parar a música. Uma mensagem ali, ninguém Valendo! Avisou. Valendo. Peraí, esqueci da música, peraí. Agora vai. Agora pode? Vai, agora pode. Agora pode. Então, pessoal, mais uma vez na Flórida, né? Uma pessoa foi lá e de repente, um crocodilo, um jacaré, crocodilo, né? Arrancou a perna do rapaz. Normal. E aí, pô, todo mundo, caramba, né, meu? Será que é um homeless? Que aconteceu? Aí falou, cara, o que aconteceu? Por que você foi mexer lá com o crocodilo? Eu pensei que era um cachorro. O cara confundiu o crocodilo com um cachorro. É bem parecido. Foi lá pegar. É tudo igual. É bem parecido. E perdeu a perna. Então fica a dica. Isso aí, ó, gente. Fica a dica. Agora, jamais toque num cachorro verde, comprido e que passe a barriga no chão. Com cara de jacaré. Com cara de jacaré. Tá? Meu Deus do céu, velho. Mas, cara, aqui na Flórida, toda hora acontece um negócio desse, porque toda hora tem um crocodilo em algum lugar. Então não fique perto d'água, não vai lá, não joga bolinha pra aquele bichinho, tá? Porque demais. Pode ser um crocodilo. Ai, vem comer um biscroque aqui. Não faça isso. Não.
É lógico que Chihuahua é mais perigoso, mas enfim, não mexa com o crocodilo. Realmente. Chihuahua não, como é que é o outro lá? O Lulu da Pomerânia também. Pincher, metade ódio, outra metade raiva. Pincher é um mini Doberman, né, velho? É um mini Doberman. Com muito pior. Concentrado, concentrado, né? É um Doberman concentrado. É concentrado. Boa, René, lembrei até da notícia do camelo, velho. Aquela do camelo foi sensacional também. Puta merda. Do camelo, O cara morreu de camelo. Morreu de camelo. Sensacional. É isso, Renê. Boa notícia. É isso aí, galera. Do céu, velho. Uma notícia engraçadinha aí pra finalizar. E pra gente discutir aqui no final do programa, vou trazer uma curiosidade aqui sobre o mundo dos animais. Por quê? Pra trazer o nosso e-mail do gato. O e-mail do gato. Em suma, 10% dos ossos de um gato estão presentes em sua cauda. Olha só. Fica aí mais uma pra você falar amanhã no trabalho. 10% pra você comentar com seus amigos que gostam de pais de pet. Pais de pet. Sabia que meu gato tem 10% de ossos no rabo? Exatamente. Então, pra você que tem um gato, faça um e-mail pra ele no Gmail. E já inscreve, bota ele como inscrito aqui no canal. Como pode ser o gato hoje? Eu sei. 100% de osso no rabo, @gmail.com. Tá certo, inscreva seu gato. Não percam os próximos programas, se inscrevam no canal. O que mais Fala aí, vai. Cansei. Também cansei, não aguento mais esse programa. É mesmo? Tá foda. Tá. Então... Mas a gente vai tocando porque a audiência gosta da gente. Muito. Meu pai gosta bastante assim. É isso aí, vou agradecer de novo a doutora Priscila aqui. Sensacional. Voltará ao nosso programa porque tem muito assunto. Sensacional. Valeu, gente. Muito obrigado. Abraço. Até o próximo programa. Tchau. Rodando. Falou, galera. Abraço. Renê, amanhã, sábado. Renê, espera acabar a vinheta, porque eu tenho que ficar gastando edição pra esconder as coisas que você fala. Estranho na edição, eu coloquei cachorro latindo,